Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. Começando pelo dinheiro, nós temos informações da Folha de São Paulo a respeito das exportações brasileiras, porque com tarifas de Trump, exportações para os Estados Unidos caem 18,5% durante o mês de agosto. Em compensação, nós tivemos as exportações para a China crescendo 31% e para o México 43,8%. Esse é o nosso primeiro destaque. Enquanto isso, olhando o tempo, nós temos o destaque do G1 falando de primeiro frio de setembro. Chega nessa sexta-feira ao sul do Brasil e avança durante o final de semana para a região sudeste. Inclusive, essa massa de ar polar vai derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul e provocar, inclusive, geadas em áreas da Campanha e também da Serra Gaúcha. Já no sábado, a partir de amanhã, nós teremos São Paulo e Rio de Janeiro também sentindo essa virada no clima, com máximas em torno de 20%. E já que nós falamos de clima, nós temos uma imagem também da região de Tupã-Ciretã, lá no estado do Rio Grande do Sul, ontem. Vejam a quantidade de chuva, choveu 73 milímetros e a gente segue acompanhando essas informações. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos detalhar mais todas essas previsões, como é que fica o clima no Brasil nos próximos dias. Mas enquanto isso, quero ir para São Paulo, já conversar com o Sérgio Braga. Sérgio Braga, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, o nosso hashtag Sextou aqui. E conta pra gente como é que tá o clima aí na capital paulista. Sextou, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nesse momento, 27 graus, mas a sensação térmica é de um pouco mais, 29 graus. Mas amanhã a temperatura deve despencar, hoje marcando os 27, 28, deve cair para os 18 amanhã, com a chegada nessa nova frente fria, que vai derrubar a temperatura, vai provocar chuviscos em São Paulo nesse final de semana. Portanto, o tempo vai ficar aberto, quente na região metropolitana e muito seco no interior do Brasil, principalmente na região centro-oeste, até mesmo no interior aqui de São Paulo, provocando alguns transtornos, né, inclusive com incêndios bem suspeitos, por dizer assim. Daqui a pouquinho você vai trazer essas informações. Lembrando mais uma vez que tem a previsão do tempo completa hoje para todo o Brasil, para esse final de semana, e logo mais teremos também no clube a participação da Desirê Brandt, trazendo previsões, projeções para esse mês de setembro. Setembro chove? Vamos ver, vamos acompanhar. Fernanda, com você. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho você volta conosco. Enquanto isso, para a gente começar muito bem a edição dessa sexta-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, homens e mulheres que estão nos campos nesse momento produzindo o nosso alimento. E claro, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 5 de setembro, está no ar.
Bom, a gente vai dar continuidade ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os destaques dos nossos analistas, começando com o Vlamir Brandalize, que hoje, lembrando também, né, além de tradicionalmente trazer as informações do mercado da soja e do mercado do milho, nós também temos hoje nosso hashtag Sextou. A gente vai trazer as informações também dos mercados do arroz e também do feijão. Além disso, a gente tem também as informações do Coutinho. Mas enquanto a gente não mostra essas informações aqui para vocês, já vou voltar com o Sérgio Braga. Sérgio, vamos trazer já os seus destaques e aí a gente já faz o nosso giro das cotações aqui? Vamos aproveitar sim, lembrando mais uma vez que a primeira semana completa aí do mês de setembro já está no retrovisor. Agora o mercado mira, principalmente o mercado do boi gordo, a próxima semana. Lembrando mais uma vez que são recordes sucessivos nas exportações. Agosto não foi diferente. Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações sobre o mercado do boi gordo, mas antes aquele giro, né, com as negociações na Bolsa de Chicago, também na Bolsa de Nova York, soja negociada em Chicago, nesse momento com alta de 0,16% a 10 dólares, 33 mais 63. Milho, alta de 0,98% a 4 dólares, 23 mais 12. Tem o trigo negociado na Bolsa de Chicago, alta de 0,31% a 5 dólares, 21 mais 62. Café agora devolve parte dos ganhos. A café arábica recua 0,29% em Nova York. Ontem subiu 373,23. Daqui a pouquinho tem a cotação do mercado de Londres. Açúcar aí está, queda de 1,02% a 15,53. Algodão recua 0,11% a 66,13. Já o petróleo também tem uma queda e queda acentuada. A gente vai explicar o porquê. 2,99% de queda, 61 dólares e 59 o barril, enquanto que o ouro bate uma nova alta, 3.645 dólares e 42, alta de 1,07%. Mercado cambial, dólar nesse momento, Gleidson, tem o dólar para que a gente possa observar uma queda de 0,80% a R$ 5,40 mais 15 vale um dólar. Já, mais uma vez, a soja, só para poder confirmar, soja, aliás, o índice Bovespa, agora está no 142.368 pontos, mas bateu a máxima. O índice Bovespa, inclusive, futuro, já bateu 144 mil, hoje já bateu 143 mil, renovou a máxima, a histórica para o índice Bovespa, agora recuou um pouquinho. Por quê? Tanto o petróleo, o índice Bovespa, até mesmo o dólar segue de olho na aposta de uma queda ou corte de juros nos Estados Unidos. Hoje foram divulgados dados a respeito do mercado de trabalho por lá, vieram abaixo daquilo que era esperado, mas aqui no Brasil, o índice Bovespa já renovou a máxima histórica, ultrapassou 143 mil pontos, influência sobre o dólar, influência também sobre o petróleo, e, lógico, influência sobre o ouro no mercado internacional. Mais uma vez, vamos agora à soja na Bolsa de Chicago, está aí, alta de 0,19% a 10 dólares e 34, vencimento futuro novembro. E o café em Londres, Gleidson, está aí, em linha com Nova York, 2,17%, 4.331 dólares por tonelada. Café Robusta recua em Londres, recua também na Bolsa de Nova York. Aí está, 0,38 de queda, 372,98. Já o mercado, o índice do boi gordo, ontem e na véspera também nós tivemos queda em todas as posições, um ajuste, mas aí hoje o ajuste é do lado positivo. Sobe o vencimento de setembro, arroba R$ 312, outubro a R$ 320, novembro R$ 327,10, dezembro R$ 329,85, sobe o boi gordo na B3. E no mercado físico, tradicionalmente, sextas-feiras, poucos negócios registrados. Na apuração da Scott Consultoria hoje, entre 32 praças, duas apresentaram recuo, inclusive a praça de Goiânia. Mas está aí, vamos lá, por partes. R$ 310,50 vale o boi gordo comum a prazo já descontado em São Paulo, Barretos, Araçatuba. Noroeste do Paraná, 312 também no aprazo. Santa Catarina, média do estado, 310,50.
Goiânia, 290,50. Daqui a pouquinho, Fernanda, a gente traz informações sobre o mercado do boi gordo, balanço dessa semana, o que já se espera para a próxima quinzena no mês de setembro no mercado do boi gordo. Tem o Gustavo Sussumo, direto do CPE, e também a Isabela Camargo, direto de Bebedouro, da HN Agro, conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro. Eu devolvo a você aí no estúdio em Campinas, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até porque a edição dessa sexta-feira está só começando, tem muita coisa ainda para a gente mostrar. E, inclusive, a gente vai mostrar a partir de agora os destaques, então, dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Vlamir Brandalize. Amigos do Tempo e Dinheiro, Mercadão de sexta-feira. O que está acontecendo nessa sexta-feira? Leve pressão positiva lá em Chicago. Mercado interno e acomodado, o prêmio deu até uma melhoradinha, prêmio de novembro, comprador a 185. E vamos de feijão e arroz. Hoje tem notícia começando a ficar boa para o feijão, cresce 2% na semana. Não é nada, mas o arroz caiu quase 10%. Então veja aí que situação. Daqui a pouco nós vamos comentar isso no Tempo e Dinheiro. E chove no Paraná. Hoje estamos aqui em Palmas com um grupo seleto de produtor aqui, que gosta de ganhar dinheiro. Até daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Vem frio na semana que vem e a chuva ainda continua hoje no sul do Brasil. Detalhes na previsão. A minha velha bandeira está de volta no meu mastro aqui no Mato Dentro. Como vocês podem ver, ela está gasta, usada, rasgada, tal qual o nosso país, né? Essa é a impressão, essa é a mensagem que eu estou passando para vocês e está sugerindo que todos coloquem suas bandeiras de volta, né? Para esse 7 de setembro, mostrando que nós somos a favor da democracia. Fernando e amigos do Tempo e Dinheiro, o meu comentário também vai versar sobre isso, né? As manifestações deste domingo, e eu vou falar sobre semiótica, o que há por trás da comunicação do Lula. É um instante só. Vamos em frente. Vamos em frente, João Batista, inclusive já com a nossa enquete de hoje, que começa a valer a partir de agora lá na nossa transmissão no YouTube. E hoje o nosso tema é por que o Lula agora está contra a anistia. São 4 opções e você escolhe aqui realmente condiz com a sua opinião. Primeiro, então, não interessa a pacificação do país. 2, a direita não merece perdão. 3, ele teme investigação sobre o dia 8 de janeiro. E 4, ele não quer enfrentar o Bolsonaro nas urnas. E aí, a partir de agora, vocês podem participar conosco. A gente vai ficar com essa enquete ao longo de toda a edição dessa sexta-feira aqui do Tempo e Dinheiro. Então, a gente conta com a sua participação também. E ao longo da edição, a gente vai atualizando, principalmente, como é que está caminhando essa votação, tá certo? Bom, e dando continuidade à edição de hoje, a gente já tem o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem então para o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem das comunidades e terem acesso a informações exclusivas. Estamos falando de notícias, informações sobre o clima, as análises de mercado também tão importantes para vocês produtores, os prêmios também atualizados, os preços também em tempo real, tudo para que você realmente tome a melhor decisão aí dentro da sua propriedade rural, dentro da sua realidade e, claro, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Então, reforçando, é só enviar uma mensagem para esse número que está na tela a partir de agora, que é o 19998132915. E claro que nós esperamos todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. E agora sim, nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. União Europeia reconhece Brasil como livre de gripe aviária e autoriza a retomada das exportações. Ovos CPEA. Após 3 meses em queda, preço médio sobe em agosto. Frango. Médias caem pelo 4º mês seguido, segundo a apuração feita pelo CPEA. Citro CPEA. Estoque de passagem de suco pode somar volume mais confortável em 2025-2026. Melão CPEA.
Preços caem no Vale do São Francisco. A oferta crescente do Rio Grande do Norte e do Ceará amplia a competitividade e impede reação das cotações. E claro que nós também estamos de olho aqui nas informações de política, economia no Brasil e no mundo todo, e é isso que você vai acompanhar a partir de agora. A CBS News, 2 caças F-16 da Venezuela sobrevoam um navio de guerra americano no Caribe. Em uma ousada demonstração de força, 2 caças F-16 armados sobrevoaram o US Jason Durham, de acordo com a CBS News. Da Folha de São Paulo, Estados Unidos enviam caças F-35 e escalam crise com a Venezuela. Os aviões vão para Porto Rico um dia depois de jatos de Maduro sobrevoarem navio americano. Do Poder 360, Trump ameaça desfazer acordos comerciais se perder na justiça. Presidente dos Estados Unidos alerta que derrota na Suprema Corte sobre tarifas pode afetar acordos com a União Europeia, Japão e Coreia do Sul. Do Poder 360, INSS ignorou alertas sobre descontos irregulares, diz diretora da CGU Eliane Viegas Mota. A auditoria indica prejuízo bilionário a aposentados de 2015 a 2024. O valor cresceu de 387 milhões de reais em 2015 para 3,4 bilhões em 2024. Da Folha de São Paulo, CPI do INSS intima Careca do INSS a prestar depoimento no próximo dia 15. Do Estadão, Tarcísio diz que anistia e perdão são melhores remédios para pacificar o país. O governador esteve em Brasília nesta semana para articular a aprovação de projeto de anistia que beneficie Jair Bolsonaro. Do Jornal Globo, projeto de anistia da oposição torna Bolsonaro elegível para 2026 e salva Eduardo e outros investigados em inquéritos no STF. Ministros da Corte avaliam que perdão a crimes contra a democracia é inconstitucional. Do Estadão, minuta de projeto prevê anistia a partir do inquérito das fake news e Bolsonaro elegível para 2026. Segundo o Estado de São Paulo, o projeto permitiria que o ex-presidente pudesse concorrer nas eleições do ano que vem. O governador de São Paulo e PL defendem a proposta. Da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, a hashtag BolsonaroFree acumula mais de 5,2 milhões de menções no X em 24 horas. Ainda da Folha de São Paulo, em Minas Gerais, Lula cita a anistia e diz que batalha, entre aspas, tem que ser feita pelo povo. Na Veja, no Distrito Federal, Lula perde de Bolsonaro e empata com Tarcísio e Michele, segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Só para reforçar aqui para vocês, porque nós tivemos alguns comentários aqui no chat perguntando da nossa enquete. Ela já está no ar, daqui a pouquinho a gente vai mostrar ela atualizada, mas até esse momento nós temos 79 votos e aí reforçando, nós contamos com a sua participação. E agora sim, nós temos editorial do João Batista Olive, que conforme ele já falou no início da edição dessa sexta-feira, nós vamos falar sobre semiótica. Hoje eu quero falar sobre a semiótica, a ciência da comunicação, que trata de símbolos, sinais. A semiótica também trata dos sinais subjacentes, aqueles que ficam por baixo. O que será que as pessoas querem dizer com aquele sinal, com aquela comunicação? Eu, por exemplo, hoje estou com essa camisa aqui por causa do 7 de setembro, por causa da minha opção. Então, eu estou dizendo que o meu partido é o Brasil, não é? Que beleza? Bacana, domingo estarei com essa camisa novamente, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas coisas, vocês podem deduzir várias mensagens do que eu estaria passando aqui com essa camisa. No fundo, isso é a semiótica. Quem usa muito a semiótica, sem expressar essa palavra, é o Lula. Agora, por exemplo, ele está colocando
uma imagem dele, dos seus asseclas, seus ministros, né, segurando o bujão de gás. Veja aí, está lançando um bujão de gás de graça a cada 2 meses para os mais necessitados. Com isso, esse velho ilusionista, né, quer de novo passar uma mensagem que ele é o pai dos pobres. No fundo, ele é um enganador, e as pessoas sabem disso, também as pessoas que vão receber esses bujões sabem disso, porque sabem que o botijão por si só não resolve o problema da fome, né? Como é que, onde, né? O que ele vai cozinhar com o botijão de graça? A picanha? Jamais. Então as pessoas sabem disso e sabem mais uma vez que ele está enganando como sempre. A segunda mensagem é a da camisa que ele usava anteriormente quando ele foi beneficiado pela anistia. Veja aí. Essa é uma camisa desenhada, estilizada pelo já falecido desenhista, cartunista Wayne Fio, né? Com isso, eles conseguiram a anistia. E o Lula não só conseguiu a anistia para os seus condenados, como depois, através de uma chicana de advogados, o julgamento dele, da Lava Jato, saiu, né? Do mensalão, saiu lá de Curitiba e veio para Brasília, e com isso ele está onde está. Nesse instante, a gente tem que olhar a mensagem que Lula passa quando ele se diz contra a anistia para a direita. Ele chama o povo para se levantar contra a atual proposta da anistia. O que ele está querendo dizer com isso? Dizer que, essencialmente, ele não aceita anistia para adeptos da direita. Para os direitistas, nenhuma salvação, nenhuma solução, só a punição. No fundo, o que o Lula está querendo dizer, e que ele está escondendo, mas a gente tem que revelar aqui, é que com a anistia haverá sim necessidade de se investigar a fundo o que aconteceu no 8 de janeiro de 2022. Quem comandou? Como é que foi isso? Por que é que não se chegou até o momento a uma culpabilidade por pessoas, mas por conjunto? Quem é que estava por trás disso? Lula talvez queira esconder esse fato. Agora, principalmente, Lula não quer ver na sua frente, na urna, o nome de Jair Bolsonaro. Ele tem medo de concorrer com Jair Bolsonaro, porque ele sabe que a maioria das pessoas votarão em Bolsonaro ou, no mínimo, em protesto a ele, Lula, né, e as suas mentiras. É disso que se trata, por isso preste atenção nas mensagens que esse velho enganador passa para a sociedade brasileira. Está na hora de nós pararmos e suspendermos essa ação. Por isso, mais do que nunca, meu partido é o Brasil, convocando a todos para domingo manifestar o apoio em favor da liberdade e da democracia. Beleza? Vamos em frente. Até a próxima. Vamos em frente, João. E por falar, né, a gente tem um contraponto aqui, porque temos um registro do Lucas Scheffer, ele que é agricultor lá de Júlio de Castilhos, hoje está em Esteio, lá na abertura oficial da Expo Inter, uma feira super importante lá no Rio Grande do Sul. Ele já tinha adiantado para a gente, para a nossa equipe durante essa semana, que haveria então protestos durante a Expo Inter, nessa abertura oficial, e hoje ele enviou esse vídeo aqui para a gente. Bom dia, pessoal. Estamos aqui organizando as guirlandas e os balões, cada guirlanda e cada balão. Esse é o cenário da agricultura gaúcha diante da missão do governo federal e do governo estadual também, né? Diante das nossas necessidades de alongamento das dívidas. Aqui vai estar então o palco das autoridades. Nunca vai ser concentrado lá. E nós seguimos com essa situação dramática do produtor gaúcho e claro que a gente vai trazer mais informações também a respeito dessa situação. Bom, mas aqui é tempo e dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo.
Hoje nós começamos com o nosso primeiro destaque lá do Notícias Agrícolas para falar de diversas áreas do país tem possibilidade de chuva, enquanto o Brasil Central segue com um tempo seco, né? Essa é a previsão também para essa sexta-feira. Enquanto isso, da Revista Oeste, nós temos tempo seco, provoca risco de incêndios no Centro-Oeste nessa sexta-feira. Nós ainda estamos com tempo bastante seco no Centro-Oeste, aqui no interior de São Paulo também. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens. Enquanto isso, nós temos o tempo para falar de Belo Horizonte. Registra a sensação térmica de menos 2,4 graus Celsius na madrugada dessa sexta-feira, também frio também lá em BH. Já o Bem Paraná, para a gente falar o que o tempo começa a virar em Curitiba já nessa sexta-feira. No final de semana vem friaca e chuva, inclusive vai mudar o tempo também aqui para a gente, para a região sudeste. E nós temos um outro destaque também da agência SPEA para falar de Estado de São Paulo tem previsão de tempo seco até sexta-feira e o fim de semana terá mudança com chuva no litoral. Essa massa de ar seco mantém as temperaturas elevadas ainda e a baixa umidade do ar. A frente fria, já a partir de amanhã, deve trazer pancadas de chuva em áreas próximas ao litoral, principalmente no sábado e no domingo. Mas enquanto isso, a gente segue com o tempo seco e aí acontecem imagens como essas que nós vamos mostrar a partir de agora. Registro feito pelo João Batista Olive na região do Mato Dentro, aqui em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. Um foco de incêndio que a gente não sabe ao certo como é que ele surgiu, mas a gente vai acompanhar a partir de agora. Realmente uma imagem triste, né, que a gente acompanha. Então, tempo seco ainda em boa parte do sudeste e centro-oeste. Em contrapartida, nós temos muita chuva, inclusive na região de Itacurubi, lá no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos um registro também para compartilhar com vocês. Muita chuva realmente lá na região e agora a gente começa a detalhar essas informações sobre o clima e a gente já tem um primeiro mapa para falar de onda de frio e a gente tem essa informação entre nessa massa de onda, essa onda de frio na verdade, entre os dias 11 a 15 de setembro, atuando em boa parte do centro-sul do Brasil, mas claro, nosso destaque ainda para boa parte da região sul e ali mais ao sul do estado de Mato Grosso do Sul também. Esse é o nosso destaque. Enquanto isso, nós temos informações do INMET, a previsão de chuvas para essa sexta-feira e conforme a gente já adiantou também, a gente segue com chuva no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no estado do Paraná, algumas localidades de São Paulo já a chuva chegando nessa sexta-feira, Mato Grosso do Sul, litoral da região nordeste, essa chuva ela tem diminuído e a gente acompanha também chuvas na região norte do Brasil. Mas agora a gente vai mostrar as imagens de satélite, informações do NOAA e aí sim, o que está acontecendo no Brasil nesse instante e aí nós temos então a confirmação, essa chuva nesse instante mais volumosa sobre o estado de Santa Catarina, mas nós ainda temos chuvas no Rio Grande do Sul, ali no Paraná, chuvas também na região norte do Brasil e a gente vai acompanhar essa mudança do clima a partir do final de semana. E para a gente confirmar essas informações, a gente tem agora essa previsão de chuvas para o Brasil nos próximos 7 dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 6 ao dia 12 de setembro e conforme a gente acompanha na imagem, o sábado, dia 6, ainda será de chuvas em algumas localidades da região sul. Destaque nesse momento principalmente para o estado de Santa Catarina. No domingo, essa chuva ela dá uma trégua na região sul, mas a gente ainda acompanha chuvas no litoral de São Paulo, algumas chuvas na região nordeste, principalmente no litoral da Bahia e chuvas ainda na
na região norte do Brasil. A partir do dia 8, nós teremos, então, começamos a próxima semana, segunda-feira, com muita chuva na região sul. Nosso destaque, mais uma vez, é o estado do Rio Grande do Sul e um cenário que vai durar até quarta-feira, então, que aí sim a chuva dá uma trégua e aí na quarta-feira nós só teremos chuvas ali concentradas na região norte do Brasil. No entanto, a partir de quinta-feira, dia 11, essa chuva ela começa a retornar para algumas localidades também da região sul, principalmente no estado de Santa Catarina. A gente vai acompanhar chuvas também no dia 12, sexta-feira. Enquanto isso, na faixa central, nós não teremos chuvas, pelo menos nesse próximo período. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Temos aqui, de hoje até o dia 9, os próximos 5 dias, a chuva que está aqui no sul do Brasil, basicamente é hoje e um pouco amanhã. Hoje no Rio Grande do Sul, é o acumulado e também pega na segunda-feira. Segunda para terça-feira tem chuva também no Rio Grande. Santa Catarina é principalmente hoje, pouca coisa no fim de semana, ou quase nada, e também na segunda e terça. Paraná é hoje e também no sábado, principalmente nessa faixa central do estado, e depois lá por pouquinha coisa no domingo e na segunda-feira também. Então tu vê que no sul tem um bom volume de chuva, principalmente da metade do Paraná para baixo, mais ainda em Santa Catarina. Muita umidade no Rio Grande do Sul. No Mato Grosso do Sul, pouca chuva, ou quase nada. Toda essa área aqui do sudeste, tempo seco, alguma chuvinha aqui no litoral de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Aos poucos a chuva começa a aparecer aqui, no noroeste e oeste do Mato Grosso. Ainda de maneira tímida, mas está começando a vir. E aqui na região da Amazônia também, o Amazonas, Acre, norte de Rondônia, Roraima. Pouca coisa no Pará e Amapá. No nordeste fica mais aqui, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. Principalmente aqui, entre Pernambuco e Alagoas, uma chuva mais consistente. De hoje até o dia 19, os próximos 15 dias, começa aqui. Um pouquinho vai mudando o padrão da chuva. À medida que a gente vai se aproximando do meio de setembro para frente, a chuva vai avançando no centro-sul do Pará, norte, noroeste e oeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima. Começa a aparecer aqui no sul do Mato Grosso do Sul. E aqui, toda essa região aqui começa a ter as primeiras pancadas de chuva salteada. Um canto tem, no outro não, indicando a entrada de umidade. Também tem uma boa chuva aqui no leste do Nordeste, desde Natal até Salvador, no litoral de São Paulo, Rio, Espírito Santo, e aqui no sul também ganha corpo a chuva. Vamos ter agora, semana que vem tem chuva ali na segunda e terça, uma chuvinha rápida na quinta e depois na outra semana, lá pelo dia 17 e 18 novamente. Então vamos ter uma chuva boa aqui no sul do Brasil. Nas anomalias nós temos o quê? Nos próximos 15 dias toda essa região aqui fica abaixo da média, porque vai ter a entrada de um ar mais frio e seco que começa a chegar agora no decorrer do final da semana que vem. Por isso dá uma trégua aqui na chuva nessas áreas. Se a gente pegar do dia 10, 12 de setembro para frente, a chuva melhora aqui, vai diminuindo a anomalia negativa. E fica um pouquinho positivo em algumas áreas do Rio Grande. E aqui começa a aumentar a chuva, na parte do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e noroeste do Mato Grosso e leste aqui do Nordeste. Aqui nós vamos ter nessa semana frio e calor. Agora está esfriando. Hoje deu geada na campanha, amanhã pode ter geada entre a campanha e o topo da serra, talvez aqui na região de São Joaquim também, perto de 0 a 3 graus. Esfria um pouco no Paraná, mas o frio não pega ainda bem essa região aqui. Hoje está friozinho aqui, nessa área aqui do Mato Grosso do Sul, também esfria aqui no Mato Grosso. Um amanhecer mais frio nessa sexta, sábado e agradável no domingo. Diminui o calor nessa região nesse fim de semana e fica mais frio aqui no sul. Esse frio aqui mesmo é do dia 10 ao dia 16. É na semana que vem. Começa a entrar uma massa de ar frio quarta ou quinta, mais para quinta, e aí cai bem a temperatura. Na quarta-feira pode ter geada aqui em Santa Catarina, alguns pontos do Rio Grande do Sul, e menor chance nos Campos de Palmas. Lá por sexta, sábado, domingo que vem, que deve ser o dia 12, 13, 14, está indicando um frio mais forte aqui no sul, pegando aqui também o sudeste. Então vamos ter uma boa queda de temperatura, fazendo com que setembro
seja bem característico de primavera. Frio, calor alternados. Ele vai ser mais para frio esse mês de setembro. E a chuva também. Ela começa a ganhar corpo a nível de Brasil ali do dia 10, do dia 12, 15, 17 de setembro para frente. À medida que a gente chega na metade do mês, indo para a segunda metade de setembro, a chuva começa a engrossar pelo Brasil como um todo, encerrando gradativamente o período seco e dando início à transição para o período úmido. E acompanhe aqui o nosso canal, voltamos na segunda-feira, um bom fim de semana a todos. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito obrigada, Coutinho. Bom final de semana para você também. Importante a gente destacar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. E agora a gente vai aos comentários, a participação de vocês aqui conosco na edição dessa sexta-feira do Tempo e Dinheiro. Temos o João aqui falando boa tarde, refrescou aqui em Pontes e Lacerda. O Vinícius também para falar boa tarde, Toledo, Paraná, tempo frio e chuvoso, mas nós temos a participação de várias pessoas. Ó, o Donizete está aqui conosco, o Wilson, o Juliano Durigon também falando, ó, garoa fina em Corbélia nesse instante. Temos o Antônio, o Joelcio, é isso? O Joéder também, Gilmar, o Roberto, o Erni também falando, ó, boa tarde, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, friozinho, nublado. O Brasil está complicado, mas vamos em frente, exatamente, Erni, vamos em frente, inclusive já com a atualização da nossa enquete de hoje. O Gleidson vai colocar na tela para a gente. Aqui, até esse instante, nós temos 293 votos já na tela. E hoje a nossa pergunta é: por que o Lula agora está contra a anistia? Opção 1, porque não interessa a pacificação do país, com 15%. Nós temos opção 2, a direita não merece perdão, com 4%. A opção 3, ele teme investigação sobre o 8 de janeiro, com 30%. E ali a opção 4, ele não quer enfrentar o Bolsonaro nas urnas, com 51%. Até esse momento, 296 votos ali, e nós temos então a grande maioria ali com a opção 4, que ele não quer enfrentar o Bolsonaro nas urnas, mas continuem participando, votando aqui conosco. Lembrando que a votação, gente, acontece aqui, ó, 300 votos, acontece na nossa transmissão do YouTube, então tem que entrar aqui no YouTube e participar conosco, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja, do milho e hoje, sexta-feira, arroz com feijão. Então, é um instante só. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor
custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Agora a gente vai falar sobre os mercados, soja, milho e hoje também, sexta-feira, o nosso famoso arroz com feijão. Mas antes de chamar Vlamir Brandalize, vamos aos preços, começando com a soja lá na Bolsa de Chicago. O vencimento novembro 25 a 10,30,88, mercado com ligeira queda. Temos todos os vencimentos também para mostrar para vocês a partir de agora. O setembro 25, então, a 10,15, subindo 3 pontos nesse momento. O novembro a 10,33,25, com ligeira alta. O janeiro 26 a 10,51,75, também com ligeira alta. Já o março 26 a 10,66,75, com leve queda. Mercado nessa sexta-feira ali na estabilidade, né? Agora, vamos aos preços da soja aqui na Bolsa Brasileira, B3, o novembro 25 a 22,81, subindo 0,18% nesse instante. Já o janeiro 26 a 23,10, com 0,39% de alta, lembrando a última atualização ali 10,14, e o março nós não temos referência. Então a gente vai conversar a partir de agora com o Vlamir Brandalize para entender essas informações. Então vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Vlamir Brandalize, direto de Palmas, no Paraná hoje. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, Vlamir. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Estou aqui no Paraná também, chuvas no Paraná, Santa Catarina. Ô Vlamir, por falar em chuva, vou pedir para o Gleidson já colocar pra gente agora. O senhor enviou um vídeo da chuva também aí, porque aqui em São Paulo a gente está esperando essa chuva, o tempo continua seco, a gente também está querendo chuva. Então vamos mostrar a partir de agora? Chovendo, Chapecó, olha as árvores aí, ó. Avenida colorida, é primavera, ó. Tudo árvores floridas aí, cor-de-rosa, tá bonito aqui. E chuva aqui em Chapecó. Esse é sexta-feira, dia 5 de setembro, tempo fechado, chuva bonita. E os ipês bem floridos, hein, Vlamir Brandalize? Ali a cidade ainda era pela manhã, né, que eu dormi lá em Chapecó, que dá uns 120 quilômetros daqui. A cidade está muito bonita, né? Aquela avenida lá cheia de árvores com flores, e choveu ontem o dia inteiro, choveu à noite, estava chovendo hoje de manhã. Aqui em Palmas também cheguei com chuvas. É temporada de primavera, né? Tá chegando as chuvas, produtores animados. Agora os produtores vão correr para plantar aí. Agora nesses próximos dias, aqui no Paraná, o plantio do milho, né? Que vai andar forte agora, e soja fica nessa região, fica mais para frente ali em outubro, né? O pessoal planta grande parte da safra de soja. Exatamente isso, né, Vlamir? Como o Coutinho acabou de falar, a gente começa a entrar nessa faixa de transição, né, do período seco para o período das águas, mas essa chuva ela vem trazendo ânimo para o produtor, né? À medida que ela vai se consolidando, renova a esperança do produtor para essa nova temporada de soja, principalmente? Sim, o fator mais importante do produtor para animar a temporada é a chegada das chuvas, né? As chuvas são benéficas, são abençoadas, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. A gente viu aí os produtores aqui no nosso bate-papo, todos animados, chegaram assim, eu tive que estacionar o carro ali mais longe, peguei uns pinguinhos de chuva, mas não, pode molhar, deixa que molhe. Então é assim que começa a temporada, velho.
Muito bom. Vlamir, e agora para a gente trazer essa análise, né, começando com Chicago, a gente vai terminando a semana ainda o mercado ali, né, tentando trabalhar próximo da estabilidade, porque realmente conforme a gente veio conversando ao longo dessa semana, não tem nenhuma grande novidade, algo que movimente muitos preços. Na realidade a semana de Chicago vai fechando com 15 pontos de queda em relação à semana passada, porque ela começou na terça-feira depois do feriado americano, do Dia do Trabalho, com a forte liquidação, o mercado sentindo falta de China, olhando as lavouras americanas avançando. Depois, na terça-feira, teve o relatório mostrando o avanço das lavouras americanas em fase de maturação. O plantio brasileiro, principalmente do Paraná, começando a aparecer nos comentários lá em Chicago. E com isso, olhando, a China não está comprando nada ainda. Então, o mercado acabou entregando. Mas hoje ele está em leve alta aí, mostrando que também ele já caiu bastante essa semana e já não tem um espaço de grandes quedas, não. Ele começou a já estabilizar. Ainda tem uma pressão levemente negativa, mas ele está tentando segurar, né, Fernando? Ele está tentando segurar o suporte dele todo aí. O setembro não dá a considerar que ele na semana que vem ele já encerra. Sim. Mas os demais meses aí, o novembro acima de 10,30, o julho 26, que andou até acima de 10,20, de 11,20, hoje está tentando segurar o suporte nos 10,80, trabalhando agora nesse momento perto do 10,90. Ou seja, janela do soja hoje variando de 10,30 a 10,90 as posições de agora para os futuros dentro desse patamar e tentando segurar. É uma semana que vai tentando fechar na calmaria, né? Agora, Vlamir, alguma expectativa para a próxima semana ou realmente a gente ainda vai acompanhar o produtor começando, né, daqui a pouquinho a fazer colheita da soja lá nos Estados Unidos, andamento do plantio no Brasil, até realmente a China voltar para esse mercado? Enquanto a China não voltar para o mercado, a gente não vai ter um fator novo positivo, né? Porque nesse momento as condições do Brasil começam a dar sinais da chuva chegando, o produtor plantando. Os Estados Unidos, as lavouras vão avançar cada vez mais para a fase de maturação e início de colheita, isso pesa negativamente. E a China tem até o final de outubro ali para acertar esse acordo com os Estados Unidos. Então, isso é um tempo ainda para frente para eles definirem as importações de soja americana. A China sabe que os Estados Unidos vai ter colheita e embarque dessa soja só depois de outubro, novembro, mais para novembro em diante. Então, os dois lados são muito confortáveis, mas quando a China entrar, certamente vai ajudar a Chicago e nós vamos ver uma alta importante lá com a entrada da China comprando efetivamente soja americana que eles vão precisar. Esse é o cenário lá no mercado internacional. E aqui para o Brasil, Vlamir, a gente falou essa semana também que o produtor estava com essa dificuldade para fazer comercialização, não estava comercializando, e a gente está caminhando para encerrar a semana realmente dessa mesma forma, nada mudou. Não mudou muito, a semana foi uma semana fraca, né? Essa semana de negócios nós tivemos queda de cotação, na média quase R$1 em relação à semana passada, tanto o balcão como o porto. E os negócios foram muito poucos comparado ao que vinha nas semanas anteriores. Fechando a semana aí, talvez até o final da tarde, consiga fechar perto de 500 mil de toneladas na semana toda, sendo que voltando aí em julho, começo de agosto, o mercado negociar mais de 500 mil por dia, né? Então estamos chegando a uma pena. Talvez em negócios, das últimas 12 a 15 semanas é o que menos negociou por causa da queda de cotação e porque o produtor já tinha negociado muito do que ele esperava. Com isso o mercado mais acomodado. Então hoje dá para dizer que nós temos perto de 123,5 milhões de toneladas negociadas, aí um pouco mais talvez. E ainda muita soja na mão do produtor, é isso que está apontando. E a safra nova continua lenta, Fernanda. O problema da safra nova é que estamos aí com mais ou menos 18% dela negociada, a média normal seria mais de 25%. Isso em anos que tem uma safra menor, que se projeta agora um crescimento de safra, e vai ter muita sorte para vender na boca da safra. Isso talvez não seja bom para o produtor. Vlamir, mas ainda é um bom momento para o produtor fazer esse travamento? Tem oportunidades, o pessoal tem comentado oportunidades de travamento, de valores. Cada produtor tem que fazer as contas, verem, mas nós já tivemos momentos melhores, né? Então, o produtor tem que observar as oportunidades que tem para não deixar. Eu não estou recomendando o produtor
deixar para vender na colheita. As chances dele enfrentar um mercado, principalmente de prêmios em queda forte, é bem grande. Exato. E aqui a gente sempre orienta o produtor com a melhor estratégia realmente para não perder dinheiro. Agora, ô Vlamir, o Gleidson me avisou aqui que a gente já tem o vídeo lá do Paraguai. Vamos acompanhar também, porque o pessoal, a gente mostrou essa semana também a abertura oficial do plantio lá no Paraguai e a gente tem mais registros que a gente vai compartilhar a partir de agora. Ô Branda, bom dia. Estamos aqui em Naranjal, na Agropecuária Busanello, na abertura nacional aí da siembra de soja aqui no Paraguai. Aqui está Lindemar Cresca, que é o presidente. Bom dia, prazer. Lindemar Cresca, presidente da APS, Associação de Produtores de Soja do Paraguai, realizando a terceira abertura de siembra Paraguai. Com chuva e um inédito. Hoje, a quantidade de gente que estamos aqui prestigiando nós. 45 empresas nos prestigiam nesse momento. Um abraço, Branda. E vamos que vamos, a safra começa. Muita gente, um grande evento, hein, Vlamir? Ontem foi a abertura oficial do plantio da soja lá no Paraguai. E agora largou, né? Lá tá chovendo, o produtor tá plantando com otimismo, viu que todo mundo otimista ali. E provavelmente o Paraguai vai colher uma boa safra. Essa é a nossa expectativa também. Agora, ô Vlamir, vamos falar de milho, porque a gente ainda tem arroz com feijão e tem um pedido especial de feijão preto desde ontem, né? O pessoal estava mandando aqui no chat também. Pede para o Vlamir falar do feijão preto. Mas vamos mostrar os preços do milho, então, para a gente fazer essa análise. A gente tem, então, milho Chicago, setembro 25 a 4,4, o dezembro a 4,22, o março 26 a 4,40 com 25, o maio a 4,50 com 25 também. Mercado subindo entre 2 e 4 pontos lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui para o Brasil, o que nós temos? Mercado em queda nesse instante. O setembro 25 a 65 com 28, o novembro 68 com 23, o janeiro 26 a 71 e 32 e o março a 73 com 36. Vlamir Brandaliz, o que a gente pode destacar para esse mercado do milho e também trazer uma orientação para o produtor nesse momento? Olha, Fernando, vamos começar pela B3. A B3 vai fechando a semana meio levemente negativa. Hoje está em queda. Hoje o peso da B3 em queda é o dólar, né? O dólar está em queda aí de 0,8%, perto de 1% de queda hoje, então ele influencia. Ele derrubou em R$1 a cotação do milho nos portos também, então isso influencia na B3. E ainda tem muito milho para negociar, né, Fernanda? Hoje o produtor brasileiro colheu a safrinha, está com 99% da safrinha colhida. 110 milhões de toneladas de safrinha. Ele tem mais ou menos umas 50 milhões de toneladas da safrinha para negociar. Ele tem umas 10 milhões da safra de verão para negociar. Então tem umas 60 milhões de toneladas de milho na mão do produtor. E o mercado está vendo isso aí. Então a B3 está refletindo essa situação num dia de dólar em queda. Então ela está em baixa. Já a Chicago já seguindo os fundamentos do milho, mesmo com o avanço da safra americana, na fase de maturação, vem uma grande safra, mas o mercado sabe que os fundamentos do milho são positivos, a demanda de milho de ração é recorde, a demanda de milho para etanol é recorde, e agora milho conseguindo sustentar aí o suporte, mesmo setembro, que vai encerrar semana que vem, já acima de $4, as demais posições todas acima de 4,20, o julho 26 já indo para casa dos 4,60, ou seja, milho está fechando uma semana, ao contrário da soja, em leve alta lá em Chicago, de 5 a 8 pontos frente do que era a semana passada, sinalizando que fundamentos do milho são positivos e o milho do futuro vai valer mais que o milho do presente. Então essa é a regra. E com isso o produtor aqui no Brasil segue focado nesse momento também no plantio da safra verão, Vlamir? Agora com as chuvas que chegaram aqui no sul, nós vamos ver uma disparada do plantio. Nós estamos aí com uns 35% plantado da safra, da primeira safra. O Rio Grande do Sul já passou de 40%. Agora entra o plantio aqui do Paraná, aqui do Sudoeste, a região importante de milho. E em 15 dias nós vamos estar aí com 60%, 70% do milho plantado tranquilamente e aparentemente com clima favorável aí nesse começo de temporada. Vlamir, qual a orientação para esse produtor de milho? Olha, produtor de milho que puder segurar para vender para frente, ele vai pegar uma cotação melhor. É isso que o milho está mostrando, porque estamos fechando a colheita da safrinha,
E depois o mercado vai ter que girar os lotes, vai ter mais exportação. Já se projeta aí quase 7 milhões de toneladas para exportar agora em setembro. Outubro tem muito navio que vai chegar para carregar milho, que tem espaço para novos negócios, que não está completo. Então, espaço tem no mercado de ração, mercado de etanol e mercado de exportação. Vamos ter mais movimento aí depois do final de setembro, outubro em diante. Perspectiva positiva, então. Agora, ô Vlamir, só para a gente fechar Chicago, vou pedir para o Gleidson colocar na tela trigo, que aí na sequência a gente fala sobre o mercado do arroz e do feijão também. Mas só para a gente fechar, a gente tem o setembro 25 a 5,6 nesse instante, o dezembro 5,20 com 50, já o março 26 a 5,37 com 50 e o maio 26 a 5,48 com 25, mercado subindo entre 1 e 3 pontos. Vlamir, algum destaque para o mercado do trigo? Olha, o mercado do trigo vinha em queda a semana inteira, né? Porque essa semana nós estávamos vendo aí boa presença da Rússia vendendo trigo, porque os russos estão colhendo a safra de trigo, o trigo russo já está com 70% dele colhido, é o maior exportador mundial. Eles vinham vendendo muito rápido porque eles temem que, se houver um acordo de paz ali na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, e que a guerra encerre, automaticamente vai causar uma valorização do rublo. Valorização do rublo, eles vão receber menos rublo por tonelada de trigo exportada. E automaticamente, como eles não dominam, não mandam na Bolsa de Chicago, que forma as cotações em dólar, as cotações em dólares podem melhorar um pouco, mas o produtor russo está vendendo muito mais rápido e esses últimos dias aí acabou pressionando o mercado para baixo. Hoje ele está com uma correção técnica levemente positiva aí, nesse momento em que o produtor do Paraná está começando, a colheita está começando a andar no Paraná, as lavouras de trigo do restante do sul estão em crescimento vegetativo, começo de florescimento, ainda tem muito tempo pela frente, ainda para a maior parte do trigo do Brasil, que ainda está no começo da safra. Mas ainda assim, até esse momento, o que se desenha é uma boa safra no Brasil também, Vlamir? Olha, a safra do Brasil de trigo caiu muito a área, né? Sim. Por causa do mercado não estava favorável ao produtor. As primeiras lavouras colhidas, o que mostra é boa produtividade e boa qualidade. Então, é isso que está aparecendo. O mercado está muito parado, o interno aí está quase 2 meses com poucos negócios. Boa essa informação. Agora, Vlamir, vamos falar de arroz. Inclusive, a gente tem até um destaque aqui que eu queria mostrar para o senhor, da Investing, falando de Conab, anuncia 300 milhões para apoiar produtores de arroz no Brasil em operações de contratos de opção de venda de arroz. Como é que a gente olha essa notícia e como é que está o mercado, Vlamir? Essa foto é bonita, né? Porque esse arroz é um arroz arbóreo que nem produz no Brasil, é um arroz italiano. Que é um arroz que não, ele é meio quadradinho, né? Ele é curto, não é longo, que nem o arroz gaúcho. Sim. O governo promete, né? Prometer, ele vem prometendo faz tempo, né? Então, até agora teve um leilão que vendeu 109 mil toneladas em contratos, mas é muito pouco, Fernanda, para uma safra de 12 milhões e meio de toneladas, 12.300. Então, uma safra muito grande. Esse volume de dinheiro ele é pequeno pelo tamanho do mercado do arroz. Ele pode ajudar? Ele ajuda um pouco, sim. Mas o mercado do arroz ele vem fechando uma semana frágil. O mercado do arroz caiu em média 5%, 6% ou 8% nessa semana, em relação ao final de agosto. Arroz gaúcho, que no final de agosto girava na fronteira oeste, na região da Uruguaiana, R$ 70. Agora você fala 61, 62, 63. Ou seja, o mercado do arroz vai frágil, porque o arroz no supermercado está ofertando arroz aqui em vários lugares do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, arroz a R$ 13,90, R$ 13,99, R$ 13,98, R$ 14, R$ 15, isso em Minas, Goiás. É um valor muito abaixo do custo de produção. E a esses preços muito baixos não estão dando fôlego para o arroz reagir a nível de varejo, a nível de indústria. É por isso que acomodou aí no mercado produtor. Hoje a semana vai fechando quase sem comentários de negócio de arroz. Muito parado, filho, muito parado. E o arroz ainda não conseguiu sair do fundo do poço. É essa a situação. O produtor já vai estar plantando no litoral norte de Santa Catarina. Nesses próximos dias começa o plantio no Rio Grande do Sul.
desanimado o produtor, porque eu acho que caminha para cair a área, porque essa semana o IRGA, na feira lá do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, ele anunciou que vai reduzir 5% a área de arroz. Eu acredito que esse número está tímido. Pelo que eu senti dos produtores de arroz, eu acho que a área vai cair mais. É isso que a gente está sentindo por enquanto. Ô Vlamir, mas se a gente considerar então R$61, a margem do produtor está negativa. Perdendo R$20 por saca. O produtor está perdendo R$20 por saca. Eles apontam que o custo começa a partir de 80. Desse jeito é exatamente isso que acaba acontecendo, né, Vlamir? Cada vez mais o produtor fica desestimulado porque não tem rentabilidade e a gente vai acompanhando uma queda na área cultivada. E o ano que vem muda, né? Porque planta menos, colhe menos e o mercado sobe. Né? Exatamente. Tem luz no fim do túnel para o produtor de arroz, Vlamir? Olha, no curto prazo é muito difícil, né? Porque o dólar também não ajuda a exportação. Sim. Dólar de 5,40 dificulta a liquidação da exportação. Temos exportado pouco. Por enquanto, pouca novidade para o setor arrozeiro. A semana que vem deve melhorar um pouco no varejo. As indústrias devem cortar um pouco dos descontos. E aí talvez o varejo melhore um pouco os valores, R$1, R$2 a mais no pacote na gôndola. Posso até tentar voltar ao que estava nas semanas anteriores do arroz. Aí melhorar um pouquinho ao produtor, melhorar o valor do fardo para a indústria e melhorar um pouco o valor ali no supermercado. Provavelmente a partir da semana que vem alguma coisa nessa linha vai acontecer, porque o arroz está muito barato em todo o ciclo dele, desde o produtor até o varejo. Mas R$20 por saco é muita coisa, hein, Vlamir? Agora, feijão. Tá com um cenário parecido? Como é que está o mercado do feijão? Feijão está na colheita da terceira safra, hoje já dá para dizer assim que tem mais de 80% dela colhida. É uma safra pequena. É uma safra que foi plantada com área menor, qualidade da safra não é boa, teve perdas em função de praga, doença e problemas. Vai ter uma oferta menor, está tendo uma oferta menor. O produtor que tem esse feijão de qualidade, que está colhendo, está colocando em câmara fria, vai guardar para vender o ano que vem. E o mercado do feijão está tentando fazer um pequeno ajuste positivo. Essa semana teve pouco negócio, porque o salário dos brasileiros recebe-se hoje, né, que é o 5º dia útil. Amanhã o consumidor vai pegar esse dinheiro, vai para o supermercado fazer as compras do arroz, do feijão. Possivelmente na semana que vem a gente vai ver talvez uma altinha do feijão aí em geral, 1, 2%, começa a melhorar. Porque de agora em diante não tem grandes volumes para entrar mais, não tem colheita. A tendência é a pressão de oferta começar a diminuir e o mercado do feijão começar a reagir. Provavelmente depois do dia 15 de setembro vai ter uma evolução aí no mercado do feijão, tanto do carioca, o preto também, que veio muito frágil. O preto teve um problema esse ano de oferta grande, né? Porque a safra de feijão preto passou de 800 mil toneladas a nível do Brasil. O consumo normal é de 550, 600 mil, então tem feijão preto sobrando. Mas como essa safra já está em plantio e é uma safra que vai cair a área, isso vai dar argumento também para o preto nas próximas semanas começar a melhorar um pouco. Mas não deve ter uma corrida altista não, porque ainda tem muito produto aí na mão do produtor. Tem referência de preço, Vlamir? Só para a gente ter um comparativo? Olha, feijão preto hoje varia de R$ 115 a 120 aqui no Paraná ao produtor. Tem feijão preto nobre sendo negociado a 130, 140 na mão do empacotador. E dentro desses patamares. O feijão carioca hoje, o comercial 8, 8,5 da linha de qualidade está entre 180, 200, 210 reais. Feijão nobre carioca 220 a 235, talvez 240, alguma coisa. Possivelmente na semana que vem, alguma coisa, 10 reais, 15 reais, posso pagar mais, porque semana que vem é a semana que o empacotador vai voltar a comprar do produtor para atender o varejo do restante de setembro. Então, é possível que mexa o mercado do feijão na semana que vem. Ô Vlamir, só para a gente encerrar, tanto quando a gente considera as cotações do feijão carioca quanto do preto, está dando margem para o produtor? Feijão preto não, né? Porque o pessoal do feijão preto aponta que o custo seria uns 150, está vendendo a marcha de 120. Feijão carioca está no 0 a 0, né? Esses valores de 180 aí é dentro do custo, principalmente porque o feijão carioca agora,
o que está sendo colhido é um feijão de pivô, é um feijão de custo mais alto. Como ele teve produtividade mais baixa, o pessoal que nos aponta ali do Brasil Central aponta que esse feijão está saindo do campo com custo acima de 220. Então, na linha do feijão comercial, 8,5. Então, como o mercado está de 180 a 210, também está com margem negativa. Tá certo. Vamos esperar que semana que vem seja um pouquinho melhor, né, Vlamir Brandalize? O brasileiro tem que comer arroz e feijão para dar liquidez e para dar giro e o produtor conseguir trabalhar. Olha, eu posso confessar aqui que a minha parte eu estou fazendo para contribuir, porque eu estou comendo arroz com feijão, viu, Vlamir? Tem que mandar o Gleito, o Davi, todo mundo aí também que vamos comer feijão e arroz. Vamos fazer uma campanha. E aí uma outra ideia também, aproveitar essas últimas ondas de frio que nós temos e fazer uma feijoada também. Quem sabe a gente não consegue contribuir com o mercado do feijão preto. Exatamente, feijão preto vai bem também na feijoada. Vlamir Brandalize, obrigada mais uma vez. Hoje análise completa. A gente falou de soja, milho, trigo, arroz e feijão. Bom evento para o senhor, tá em Palmas hoje no Paraná. Bom final de semana e segunda-feira tem mais. A gente espera o senhor aqui. Obrigada, Vlamir. Segunda-feira tem mais. Isso aí. Semana que vem estamos lá no Maranhão. Esperando vocês lá no Maranhão. Na terça-feira em diante. Combinado, Bom Vlamir. final de semana. Obrigada. Bom final de semana para o senhor também. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, antes de passar para o Sérgio Braga, para a gente falar das notícias de hortifruti, a gente consegue atualizar a nossa enquete aqui também, já na tela, aí para vocês. Nós temos até esse instante 449 votos, vamos tentar chegar a 500 votos de novo, igual a gente tem feito essa semana. E hoje a nossa enquete aqui para vocês é: por que o Lula agora está contra a anistia? Primeira opção, porque não interessa a pacificação do país, nesse instante ainda com 15%. Temos a opção 2, a direita não merece perdão, com 5%. Ali, a terceira opção, ele teme a investigação sobre o 8 de janeiro, com 27%. E na quarta posição, nós temos, ele não quer enfrentar o Bolsonaro nas urnas, com 53% até esse momento. Subiu ali, 453 votos, ainda dá tempo de vocês participarem conosco e nós contamos então com a participação de vocês. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPEA, destaco sempre, e o apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor. Dessa vez, no mês de julho, foi a captação ao produtor lá do estado de Goiás, R$ 2,53 mais 81 litro. Ovo branco, na Grande São Paulo, a caixa de 30 dúzias, CIF, a R$ 156 mais 13 centavos. Tem a batata padrão Ágata especial, beneficiador em Vargem Grande do Sul, saco de 25 quilos, a R$ 28,57. Cebola amarela híbrida, tipo 3, em Divinolândia, ao beneficiador, o saco de 20 quilos, a R$ 16. E mamão formosa, ao produtor no Espírito Santo, a R$ 1,00 mais 7 centavos o quilo. Mais uma vez, lembrando, a apuração é do CPEA, e o apoio da LS Tractor. Bom, eu vou aproveitar, Fernanda, você falou a respeito da enquete, vou pedir para o Gleidson, antes que a gente faça sobre o contato com o Maurício Bellinello, que daqui a pouquinho vai comentar conosco a respeito do que está acontecendo no mercado. Eu vou até fazer uma sugestão, né, para quem está nos acompanhando, Fernanda, que tem muita gente dando os votos, né, escolhendo alternativas dessa nossa enquete de hoje no Facebook. Também nas páginas, aí nos comentários, nas mídias sociais, que não exatamente do YouTube. Portanto, essa pesquisa só vai ser computada, o número de votos, a partir de você, né, que está nos acompanhando em todo o Brasil, pelas mídias sociais, né, também pelas emissoras de TV, até as rádios associadas que estão transmitindo nossa programação. Vai lá no YouTube, né, do Tempo e Dinheiro, e lá você consegue escolher entre essas alternativas, né, da enquete de hoje, porque o Lula agora está contra a anistia, né? Lembrando mais uma vez que tem a alternativa 1, não interessa a pacificação, tem a alternativa 2, que a direita não merece perdão, tem a alternativa 3,
teme investigação sobre 8 de janeiro, e tem a alternativa 4, não quer enfrentar Bolsonaro. Inclusive, essa número 4, que não quer enfrentar o Bolsonaro, está aí com 55% dos votos e 4% a direita não merece perdão. Portanto, você pode descer o dedo, vai lá, você está nos acompanhando. Mais uma sugestão, né, Fernanda? Além de participar da enquete, se inscreva rapidinho, né, no YouTube, vai lá, faça, aperte o sininho, que você vai fazer parte desse grande grupo de pessoas e produtores, né, de pessoas interessadas no agronegócio, na produção de alimentos. Dá essa forcinha, inclusive, se inscrevendo no YouTube aqui do Tempo e Dinheiro. Fernanda. Bom, daqui a pouquinho, como você já adiantou, nós teremos Maurício Bellinello, mas enquanto isso, nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começando com as nossas cotações, nós temos os preços do café robusta lá na Bolsa de Londres, na verdade só o vencimento novembro, aí 25 na tela para vocês, a 4.318 dólares por tonelada, mercado caindo mais de 2% nesse momento. Temos também o preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o vencimento dezembro a 374,28, mercado com ligeira queda, 0,03%. Temos todos os vencimentos também do arábica lá na Bolsa de Nova York. Então, setembro a 383,85, o dezembro 374,40, o março 26 361,90 e o maio a 350,75. O mercado trabalhando com leve queda hoje, apenas o vencimento dezembro ali na estabilidade. Enquanto isso, se a gente olha para o Brasil, nós temos a nossa referência aqui na Bolsa Brasileira, na B3, o dezembro 25 a 459,85, com ligeira queda. Já o março 26 a 452,65, mercado subindo nesse instante 0,14%. E claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Sextou, amigo cafeicultor! Você está bem? Depois de subirem bastante na semana passada, bolsas respiraram nesta que se encerra. Caíram um pouco ali no início da semana e lateralizaram, se acomodando acima de seus suportes. Temos então uma bela de uma indefinição no mercado de café. Estaria o mercado aguardando um fato novo? Talvez o número exato da quebra do Brasil, da safra agora que se encerrou? Talvez. Talvez a confirmação ou não se nós teremos chuvas boas após as floradas. Talvez se o Laninha estará ou não presente no último trimestre do ano, que pode complicar chuvas no Parque Cafeeiro. Pessoal, uau, quantas perguntas, não? Bom, no físico, vamos falar do mercado físico. O arábica, apesar das quedas, se manteve estável na casa ali de R$ 2.300 por saca, mas o Conilon no mesmo período registrou uma queda acima de R$ 100 por saca. Conilon sofreu mais desta semana. Se nós analisarmos o mercado apenas olhando o comportamento dos preços nas bolsas, certo? A impressão é de que ambos os cafés podem sim cair um pouco mais ainda, pois todas as vezes que eles tentaram subir nesta semana, eles encontraram forte força vendedora que o trouxe para baixo novamente. É o cenário atual, pessoal. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Fernanda, nós vamos por aqui com o mercado de commodities, mas antes vamos dar uma olhadinha o que acontece nas cotações. Vamos dar aquela geral novamente. Gleidson, começando aí pelo mercado de Chicago, Nova York e também o dólar, tá? A soja na tela a $10,29 mais 63, uma queda de 0,23%. O milho sobe a $4,21,87.
alta de 0,69%. O trigo, negociado com alta de 0,12% a $5,20 mais 63. Em Nova York, café estável nesse momento, a 374,45. Açúcar, a 15,61, queda de 0,51%. Para aí o algodão a 66,10, 0,15%, e a $61,67. O petróleo tem uma queda acentuada de 2,84%, enquanto o ouro vai renovando máximas históricas, aí $3.651,67, alta de 1,25%. Só para poder confirmar mais uma vez, o mercado cambial, Gleidson, vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar nesse momento, a exato R$ 5,40, uma queda de 0,84%. O índice Bovespa também, só para poder confirmar, as negociações hoje chegaram a ultrapassar os 143 mil pontos, uma máxima histórica, devolveu um pouco, mas mesmo assim sobe 0,89% a 142.248 pontos. Agora sim, vamos ao mercado de commodities, porque teremos na sequência a participação do Maurício Brinello. Vamos lá, Gleidson. Curitiba chamando. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Braga, boa tarde a todos. Bom, sexta-feira nós tivemos uma semana aí meio carregada, primeira semana do mês de setembro, sem muitas novidades, o mercado de soja tem sido pressionado, é clima, é China, também expectativa em relação a, lógico, todas essas negociações. O que está pesando mais no mercado internacional? Antes de entrar nessa entrevista, você chamava atenção para esta queda, né, que nós destacamos agora do petróleo no mercado internacional. Isso pode pesar, sim? Talvez seja o fato relevante do dia? Então, Braga, hoje saíram dados que eu já estou esperando faz muito tempo já, né? De novo, tirando a conversa fiada de que as coisas vão bem nos Estados Unidos, eu acho que as coisas vão mal e não é de hoje, né? A economia nos Estados Unidos está bem ruim. Hoje saiu um dado de desemprego, o dado oficial 4,3%, mas o dado verdadeiro, porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o dado de desemprego é para inglês ver, né? Porque de verdade não é o dado que sai. Nos Estados Unidos existe um outro dado de desemprego, que é chamado de U6, é o código dele, que ele soma todas as pessoas subempregadas ou então que pararam de procurar emprego, que é de verdade o desemprego que se constata. E chegou a 8,1%, é a maior taxa desde novembro de 2021. Ou seja, o desemprego nos Estados Unidos está subindo, a renda está sendo esmagada, saiu os dados, inclusive, de ganhos por hora, estagnadíssimos, 0,3% de aumento, ou seja, os ganhos não sobem, o número de empregados está diminuindo, né? E em detalhe, saíram as revisões dos dados de desemprego de junho e de julho, e que aumentou em 34 mil vagas que deixaram de existir. Ou seja, os dados lá não param de ficar pior, o que sinaliza uma economia em ciclo de queda. É normal, bom deixar claro que os juros altos provocam isso, é o objetivo dos juros altos, frear a economia, e ela está sendo freada claramente, tanto que hoje, pela primeira vez, entrou no radar a possibilidade de que o corte de juros que vai vir nos Estados Unidos agora em setembro, na reunião do dia 17, seja possivelmente uma queda de 0,5 ponto percentual. Eu ainda acho que não vai acontecer, mas esse é o tamanho da pressão. E hoje, na sequência dos dados de emprego, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, por um acaso, por uma mera coincidência, veio e anunciou que provavelmente vai aumentar a produção de petróleo como forma de derrubar ainda potencialmente ainda mais o preço do petróleo, porque lembrando, né, isso também é cíclico. Em momentos de contração econômica, Braga, a OPEP normalmente aumenta a produção, porque isso é uma forma de conter a inflação e segurar o estímulo inflacionário, que nesse momento não é bem-vindo. Então esse é o ponto. Está tudo meio que se desenhando para um cenário de estagnação. Isso que eu desenhei aqui é um cenário econômico. No caso das commodities agrícolas, né, como os dados na safra... Lembrando, o mundo inteiro está aguardando agora a safra dos Estados Unidos, né, principalmente de soja e de milho. Milho primeiro, soja em segundo lugar. Porque agora, a partir do dado do USDA, que sai na sexta-feira da semana que vem, o relatório do USDA sai dia 12, né, a gente vai ver o que de fato vem por aí. Porque os dados de qualidade de safra dessa semana já vieram bem ruins, né, cerca de 5 pontos percentuais abaixo
entre bom e ótimo do que tínhamos nessa mesma época do ano passado. Ou seja, a pressão de que uma qualidade de safra menor esteja por acontecer lá é presente, e é por isso que o preço das commodities, de forma geral, fica meio de lado, porque o mercado fica realmente agora esperando uma consolidação da realidade da safra americana, que a gente só vai começar a detectar a partir da segunda quinzena desse mês. Observando todas essas informações, aumento da produção do petróleo, né, vai diminuir, vai pressionar ainda as cotações. A gente está observando a economia dos Estados Unidos, como você mesmo disse, pelo termômetro, que é a criação de vagas de emprego, não está bem, né? Haverá um corte na taxa de juros, isso já está sendo dado como um certo. Agora, aqui para o produtor, aqui no Brasil, todas essas informações, de que forma pesam, principalmente o petróleo? Diminui um pouquinho os custos de produção ou significa que a economia vai absorver um pouco menos daquilo que vinha absorvendo, teoricamente, não digo com relação à soja nem ao milho, mas em relação aos custos de produção? O produtor deve ficar atento a quê? Dá para travar alguma coisa? Dá para poder fazer alguma operação olhando esses dados dos Estados Unidos? Né? Porque está lá no futuro. Você olhar a cotação hoje não dá para fazer nada. Você tem que sempre olhar e observar o futuro, não, Maurício? Exato, Braga. Isso é uma questão de ciclos, como eu gosto de lembrar, né? Ou seja, petróleo no fundo é um sinal mesmo de mercado pouco aquecido, porque o petróleo é um indicador muito importante, o mais importante de todos de atividade econômica é o petróleo, porque ele é o que, para quem não sabe, ele produz mais de 5 mil subprodutos, vem do petróleo. Então, a demanda por ele é literalmente uma sinalização clara do quanto a economia está ou não aquecida. E nesse momento, o petróleo é 61 dólares. E com a OPEP falando que vai aumentar a produção ainda, que vai aumentar a oferta no mercado, isso pressiona ainda mais. O que eu quero dizer que o agricultor tem que lembrar é que as commodities agrícolas já vêm num grande fundo desde o meio do ano passado. Desde maio do ano passado. E eu já comentei que eu espero para o segundo semestre do ano que vem o início de um grande ciclo de commodities de novo. E estou falando isso que não é um chute do Maurício, é da natureza do ciclo. E quando a economia comece a retomar o seu ritmo de ciclo econômico ascendente, que deve vir, e eu espero que venha, em algum lugar entre o segundo semestre de 26 e o primeiro semestre de 27, é normal que as commodities agrícolas comecem a acelerar o seu ritmo, mais ou menos como fizeram em 2019 e antes disso em 2016. Então, é importante, e antes disso, acho que 2012, se eu não me engano. São ciclos plurianuais, geralmente levam de 4 a 5 anos, né? Então, agora a gente vai aguardar. Então, assim, o agricultor, nesse momento, assim, eu já venho falando desde o início do ano passado, agora é a hora de sanear a máquina, ou seja, se colocar numa posição do menor nível de endividamento possível, né? Se você tiver endividamento agora, tentar meio que liquidando ele, para conseguir deixar o que a gente chama de veia, de sangue na veia, de musculatura para o que vem aí. Porque é importantíssimo lembrar que ciclos têm por natureza, o Braga, a característica de que eles têm fim. Ou seja, nós estamos no fundo, vamos ao topo, voltamos ao fundo, acabou. Vem outro pela frente. Assim como a noite vem depois do dia, que vem depois da noite, o verão vem depois do inverno, que vem depois do verão, ciclos em commodities são dessa forma, pelo menos desde o meio do século XIX. Então, se você acreditar que o que está vivendo agora é muito ruim, nós estamos num lugar muito ruim, é importantíssimo lembrar que essas commodities têm ciclos dessa mesma forma, na verdade, desde o século XVIII, quando a primeira bolsa de arroz foi formada no Japão. Só para poder, então, reforçar, né, essa questão do ciclo, sobe, desce, tudo que desce sobe, enfim, né, diante dessa demanda também, oferta, né, condições aí do clima, condições, né, políticas, né? Agora, para 2026, quer dizer que finalzinho desse ano, para 2026, tem muita água rolando debaixo dessa ponte, pode ter até mesmo uma reação positiva para o mercado de soja, café, também para as outras commodities agrícolas. Essa é a expectativa, se eu entendi bem, Maurício? Isso, Braga, essa é a minha expectativa e eu falo isso desde o segundo semestre do ano passado, né? Ou seja, é importante lembrar que o mercado capitalista é formado pela dinâmica de oferta e demanda. Depois da situação do Covid, onde a gente teve pouca oferta para muita demanda, a oferta acelera para tentar acompanhar a demanda. Só que aí o mercado começa a diminuir o ritmo, é normal. E aí a oferta normalmente passa um pouco a demanda, o que derruba os preços.
Quando o mercado começa a perder velocidade, a oferta também estagna na velocidade de crescimento. Quando o mercado começa a acelerar, a demanda novamente vai passar a oferta e isso provoca o movimento de alta do ciclo das commodities. E eu estou falando que isso funciona para soja e para milho, mas funciona para boi, funciona para petróleo, funciona para ouro, funciona para tudo. Ou seja, a oferta e demanda manda nesse mercado. Nesse momento, a gente está numa transição entre o fosso da demanda, que é o que acontece no fundo do ciclo econômico, e a oferta não mais seguindo no seu aumento. E é por isso que a gente está vendo a soja, por exemplo, está desde junho do ano passado nessa faixa de $10 e não consegue cair. E detalhe, o milho já deu o primeiro sinal de que provavelmente vem um cenário positivo à frente, que ele tentou perder os $4 em Chicago, não conseguiu, segue no movimento de alta agora. E lembrando, vem uma safra gigante para os Estados Unidos. Vem safra gigante nos Estados Unidos, veio safra gigante no Brasil, né? Ou seja, tudo poderia sinalizar de que a gente teria soja nos 8,50, milho nos 3,50, soja está perto dos 11, milho está subindo para 4 e qualquer coisa. A demanda e os preços pagos no milho no Brasil para o disponível está subindo em todas as praças brasileiras e o mercado está no fundo. Do meu ponto de vista, de novo, né? Não estou dizendo que isso é um milagre, não estou tentando ser o cara da bola de cristal. É que eu adoro operar ciclos econômicos. Se hoje eu falo de commodities para vocês, é porque eu aprendi a operar ciclos de preços desde 2002, quando eu comecei nesse mercado, e é isso que paga minhas contas desde 2012. Então, assim, eu aguardo por eles, e é exatamente por isso que eu acho que é importante as pessoas lembrarem que agora, perto do fundo do ciclo, é a hora de você manter tudo que está sob seu controle no menor e mais baixo risco e custo possível. Porque lembrando, o novo ciclo vem aí, e se você não estiver pronto, você provavelmente vai ser a pessoa que vai aparecer no chat aqui daqui a um ano, mais ou menos, para ficar reclamando do quanto o mercado subiu na sua cara e você não conseguiu ganhar dinheiro com ele. Agora, Maurício, só para poder até encaminhar, finalizar contigo, tem outra questão também, né? Eu quero saber de você, qual que seria a tua estratégia pessoal para a soja, para o milho, até mesmo para o café, né, diante dessa questão do fundo do ciclo, como você está me falando, né, se é comprar já olhando, travar cotações lá no mercado futuro, porque tem a soja em baixa, não se sabe se ela vai se manter nesses 10 ou não. Agora, o dólar também tem uma interferência muito grande, mas o dólar está caindo diante de outras moedas. Dá para fazer alguma operação também, travar o dólar, dá para poder ter uma ideia de quanto é que vai ser negociada a moeda norte-americana, está sendo negociada a futuro? Que estratégia também com relação ao dólar? Eu costumo falar para os meus clientes e meus alunos, Braga, que quando a gente não tem o que fazer, a gente não inventa. O que eu quero dizer com isso, né? O dólar está na mínima, 5,40 desde maio, junho, alguma coisa assim. Detalhe, 5,40 foi onde eu falei que ele iria quando ele estava 6,20, né? Nesse momento agora, ele é o único componente dos três, no caso da soja, que está fora do lugar. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ser feito agora. Mas lembrando, isso abre uma oportunidade, e estou falando disso há muitos meses aqui, que nem uma matraca, que o dólar barato, ele é um ótimo ponto para você, se tem dívidas em dólar, travar o dólar agora para transformar em reais, porque está barato. Se você tem insumos para comprar, que são dolarizados, ignorando o preço do insumo em dólar, agora é um bom momento, porque o dólar está barato. Mas lembrando, a gente tem agora, nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nós temos pelo menos 6 meses, lembrando, tem alguns que colhem em janeiro, fevereiro, e tem outros que vão colher lá em junho e julho. Então, entre março e abril, a gente tem 6, 7 meses pela frente. Eu, sinceramente, aguardo para os próximos 45 a 60 dias um movimento de alta do dólar. Não é uma reversão de tendência. É um movimento de alta, um repique de preços que abra uma janela de travamento para o dólar. Eu acho que isso ainda não aconteceu. Na verdade, não só não acho, como ele está no fundo. Então, nesse momento, no dólar, eu não faço nada. Eu aguardo até que uma janela se abra, Braga. Tá certo. Maurício, crava prêmios, a soja... Café, o que dá para poder movimentar, só para poder finalizar com você. Essa dica que vale alguns milhões. No caso do café, a gente tem um preço bastante bom, como o Braga falou, o Bruno comentou, meu querido aluno e amigo, né? Ou seja, a janela no café é uma janela presente, ainda que eu pessoalmente teria algum cuidado ainda, porque eu acho que o último trimestre de 25 tem tudo para ser um trimestre bem apertado em oferta, é bom dar uma aguardada, eu não faria nada se eu tivesse café agora. No caso da soja,
Estamos longe da sazonalidade de alta e ela já está com cotações bem melhores do que a gente tinha no ano passado e o prêmio está perto de uma janela ideal. Então agora, a dica que eu posso dar é acompanhe o prêmio nas suas praças, é uma janela que pode ser viável de ser realizada agora, e o Bushel eu ainda acompanharia, mas para falar que está ruim, especialmente o julho que está colado nos 11, né? Ruim não está, ruim era os 9,50, né? É isso aí. Maurício, bom fim de semana para você, obrigado, até uma próxima, hein? Se Deus quiser, Braga, para todo mundo. Tenham todos um ótimo final de semana. Igualmente. Bom, Fernanda, lembrando mais uma vez, né, também o TID tem um consultor, né, além do Maurício Berinello, Brandalize, que traz todas essas informações. Tem o Fernando Sofiati, que é credenciado pela CVM, e está aí o telefone, quer alguma informação, fala direto com ele, manda uma mensagem no WhatsApp, está aí o 1997 110, ou repetindo, 19 97110 8610, repetindo, 19 97110 8610 é o contato do Sofiati, o Fernando Sofiati, que já está aguardando, inclusive, o seu contato para que possa dar informações a respeito do que acontece nesse mercado. Como travar, como operar e como garantir, né, a sua renda, o dinheiro, a sua família, né, que não saia, não fique na mesa dos outros. Pelo contrário, vá para o seu bolso. Tá aí. Fernanda, contigo. Obrigada, Sérgio. Já vou devolver para você daqui a pouquinho, porque a gente vai para as notícias da pecuária, mas enquanto isso, vamos encerrar a nossa enquete. A gente vai deixar mais um minutinho ela aqui no ar. Na sequência, a gente vai para as notícias da pecuária e a gente volta no final da edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, aí sim com a nossa enquete finalizada. Mas, por enquanto, nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. É uma sexta-feira tradicionalmente com poucos negócios. Lá na B3 o mercado segue com as cotações a futuro, operava pelo menos agora há pouquinho no lado positivo. Inclusive, Gleidson, a gente pode colocar a tela, agora passa negociações mistas. Todas elas estavam do lado positivo, agora os dois vencimentos mais curtos, setembro e outubro, recuam. Setembro a 311,30, por arroba, outubro 319,35, novembro a R$ 327, dezembro R$330. Olha aí, R$330, portanto, o vencimento futuro novembro, aliás, dezembro, tem uma diferença aí de praticamente R$ 28,70 em relação ao vencimento mais curto, setembro. Portanto, oportunidade olhando esse dezembro no futuro lá na B3. Bom, vamos direto também a saber das cotações, dos preços no mercado físico. Hoje, segundo a Scott, 2 praças em queda, 32 pesquisadas, portanto 30 com estabilidade. São Paulo, Barreto, Araçatuba, 310,50. Noroeste do Paraná, 312. Santa Catarina, 310,50 no prazo. Goiânia, 290,50. Mais 4 praças de comercialização na sequência. Está aí, região sul de Goiás, 292,50. Campo Grande, 312. Dourados, 313 por arroba prazo. Três Lagoas, R$312. Direto ao CPEA, vamos lá, com Luiz Gustavo Sussumo, para saber do mercado do boi gordo. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, essa semana a gente observou o mercado ainda bem estável na maioria das regiões, mas há, sim, alguns reajustes pontuais acontecendo, né? O principal fator para que tenha esses ajustes são compradores que estejam menos abastecidos no curto prazo, né? Escalas mais curtas de abate, 7 dias até 11 dias, às vezes, e oferta mais restrita de animais na região, faz com que, né, os preços tenham um leve reajuste aí de até R$5, tá? Mas, de modo geral, a gente tem observado aí uma tendência forte de estabilidade nos preços, tá? Isso porque grandes compradores, né, eles já estiveram abastecidos, né, já estão abastecidos por conta de gados de contrato, né? Isso acontece por conta principalmente das exportações. Como a gente tem falado, né, as exportações elas têm batido recorde, né? Mês passado as exportações foram recorde para o mês de agosto, tá? Caíram um pouco só em relação a julho, mas julho foi também um mês de
volume mais intenso da história, né? Essas exportações, elas fazem com que os frigoríficos eles precisam de previsibilidade na oferta, no abate deles, né? Então, eles já se programam com dado de contrato, principalmente nessa época do ano, que é a época de menor oferta, né? E isso tira essa pressão de compra deles do balcão, e aí acaba trazendo uma certa lentidão nas negociações de balcão, né, do mercado spot. Na carne no mercado interno, a gente tem ouvido bastante aqui os nossos colaboradores do CPEA uma certa lentidão nas vendas, mesmo considerando esse fator, né, de primeira semana, de começo de mês, que tende a aumentar um pouco o consumo, mas a gente ainda observou no atacado da Grande São Paulo um leve aumento aí ontem de 0,2% na carcaça casada, tá? Sendo cotada a R$ 21,56 o quilo. Tá? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Obrigado igualmente. Um abraço a toda a equipe do CPEA. Agora direto de Bebedouro, Isabela Camargo. Boa tarde, Isabela. Olá a todos. Bom, nós encerramos então a primeira semana de setembro com preços andando de lado e firmes para a arroba do boi gordo. O que a gente observa de maneira geral é que os negócios, né, vêm acontecendo de forma compassada. E aí nós tivemos então a divulgação dos dados das exportações, e eu trouxe hoje para vocês os números, né, que foram divulgados. E o Brasil exportou em agosto então 268,6 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse volume é 23,5% maior que agosto de 2024. O faturamento total foi de 1,5 bilhão de dólares e esse valor é 56% maior na comparação anual. Entre os principais destinos, a gente segue com a China sendo o nosso principal comprador aí, recebendo 58,9% de tudo que foi exportado em agosto e comprando 47,8% mais comparado ao mesmo período do ano passado. A segunda posição foi ocupada pelo México, é o terceiro mês consecutivo que o México ocupa essa posição e ele aumentou suas compras em 217,1%, também quando a gente compara a agosto de 2024. E a terceira posição ocupada pela Rússia, que teve um incremento de 65% no volume comprado aí em agosto. Então, a gente vê um crescimento dos principais destinos aí, né? E isso vem colaborando para a gente bater recorde. Foi o maior volume já exportado, considerando esse mês. Na nossa visão, a gente deve ter, agora pensando na arroba, continuidade aí de preços firmes na próxima semana. E as exportações, elas seguem em bom ritmo e colaborando aí para o escoamento da nossa produção. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Só para poder finalizar, Fernanda, a BPA acaba de informar que as exportações de ovos cresceram 71,9%, 72% em agosto em comparação ao mesmo período do ano passado. Portanto, os principais destinos dos ovos brasileiros produzidos aqui no Brasil foram, pela ordem, Japão e Estados Unidos. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Inclusive, vou pedir para você ficar aí conosco, porque nós temos a nossa enquete finalizada, a enquete dessa sexta-feira, então, porque o Lula agora está contra a anistia. Bom, a grande vencedora foi a opção 4, porque ele não quer enfrentar o Bolsonaro nas urnas com 55%. Em segundo lugar, porque ele teme a investigação sobre o 8 de janeiro com 25%. Em terceiro lugar, porque não interessa a pacificação do país com 14%. E na última colocação nós tivemos a opção 2, a direita não merece perdão com 4%. A enquete foi concluída hoje com 527 votos e claro que nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco. E Sérgio Braga, muito obrigada, mais uma semana aqui na sua companhia trazendo muita informação. Segunda-feira tem mais. Obrigado, Fernanda, pela tua participação conosco. Segunda, a gente traz mais informações, inclusive das manifestações do dia 7 de setembro nas principais capitais aqui da cidade de São Paulo, direto à Avenida Paulista. A gente vai registrar, inclusive o Paulo Moura vai trazer algumas informações para a gente também. Bom fim de semana para você. Obrigada para você também, até segunda. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira tem mais. Um bom final de semana e até lá. Tchau!
O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.